As pessoas costumam dizer que eu sou complicado, trabalhoso, ele é revoltado. São os adjetivos que as pessoas colocam em mim. Eu, analisando a palavra de Deus, eu descobri que Jesus também era complicado, também era revoltado. Ele incomodava os religiosos da época. Vem com Tio Fera que eu vou mostrar como. Antes de mais nada, você se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. A passagem que eu achei está em Mateus 23. E ela fala exatamente: Jesus censura os escribas e fariseus. Ou seja, ele critica os escribas e fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Jesus está chamando eles de hipócritas, ou seja, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Por isso que ele fala, observar e praticar o que disserem, porém não procedeis em conformidade com as suas obras. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, os religiosos, os escribas e fariseus que eram religiosos, eles fazem isso. Eles impõem umas regras pesadas para as pessoas, mas eles não praticam. Eles querem que as pessoas pratiquem, mas eles não. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois fazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Ou seja, tudo que os fariseus e escribas faziam, os religiosos da época, era para aparecer. Inclusive, eles se preocupavam muito com as roupas, com as vestes, como eles iriam se apresentar perante o povo. Hoje não é muito diferente, tanto que os líderes hoje usam terno e gravata. Seria exatamente isso aqui que Jesus estava falando. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Ou seja, os religiosos gostam de ter um lugar diferenciado. Eles não sentam junto com a galera, eles não se misturam com o povo. Eles têm que ter o tronozinho deles lá. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens. Rabi, Rabi. Rabi significa mestre. Eles adoram serem chamados de mestre, eles adoram toda essa saudação, essa paparicação, digamos assim. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Ou seja, só Jesus é o mestre. Todo mundo aqui, do pastor abaixo, é tudo igual. É isso que ele está dizendo. Eu sou cabeça, o resto é corpo. Entendeu? E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Quando ele fala aqui que ninguém chame de pai, não é que ele está dizendo que você não deve chamar o seu pai de pai. Ele está explicando aqui que a gente não deve tratar o pastor ou a liderança como um pai, tipo assim, tratar como um Deus. Um pai como se fosse Deus. Não, o único a ser adorado deveria ser Deus. Mas o problema é porque a idolatria está tanto dentro da igreja que as pessoas simplesmente idolatram pastor, idolatram liderança, idolatram cantor, idolatram tudo. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém o maior dentre vós será o vosso servo. Ou seja, a liderança deveria servir aos membros, e não os membros servir à liderança.
E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Em resumo, Jesus, ele está dizendo que os religiosos nem entram no céu, nem deixam o povo entrar. Eles tomaram conta da igreja, tomaram conta da religião evangélica e aí simplesmente ficam massacrando as pessoas, os pequeninos de Deus. O que eu acho interessante é que Jesus ele tem uma característica bem particular. Ele fala na lata, porque aqui ele está pregando diretamente para os escribas e fariseus. Tanto que ele fala, ai de vós, escribas e fariseus. Ele está falando na cara das pessoas. Jesus não falava pelas costas. Jesus não mandava recado. Jesus não chamou Pedro, por exemplo, para dizer, diz aos escribas e fariseus que eles são assim. Não, Jesus estava falando isso pregando na cara das pessoas. Jesus hoje em dia seria odiado pela religião evangélica, justamente por Jesus ser assim, ter essa personalidade forte, de dizer na cara das pessoas. Todas as pessoas que incomodam os religiosos, de certa forma, são parecidas com Cristo. Por isso que os religiosos se incomodam. Porque, na verdade, todo aquele que é parecido com Cristo, ele promove um soco no estômago da hipocrisia. Eu, por exemplo, passei muito tempo incomodado porque as pessoas colocavam rótulos em mim do tipo, ele é complicado, ele é trabalhoso, ele é assim. Mas eu entendi que justamente as pessoas estavam colocando rótulos em mim porque as pessoas são os fariseus. Eu estou parecido com Cristo porque eu estou fazendo exatamente o que ele fazia. Afinal, Paulo disse, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E Deus já falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. As pessoas deveriam buscar essa verdade. Mas, no entanto, a verdade que as pessoas buscam é aquelas que massageia o ego e agrada aos ouvidos. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do tio Fera. Fui.